Queridos, hoje encerramos então o capítulo 10 de Atos e pela última vez eu prometo que eu vou dizer que esse é o capítulo considerado por muitos como o mais importante deste livro. Muitas pessoas, muitos intérpretes, muitos autores, muitos teólogos colocam o capítulo 10 como o capítulo mais emblemático, o capítulo mais importante do livro. Por quê? Porque neste capítulo está o evento que marca o ingresso dos gentios na igreja cristã. Quem são os gentios? São todos aqueles estrangeiros que não fazem parte do povo que descende de Israel, que descende de Jacó. Então, aquela linhagem étnica da qual Deus fez uma aliança são o povo de Israel. Então, agora, neste evento do capítulo 10, entra para a igreja cristã, para o corpo de Cristo, para o povo de Deus que será salvo por Jesus, pessoas de outras nações. No caso aqui que nós estamos acompanhando, o início começa com Romanos, com a história de um centurião romano chamado Cornélio e seus amigos, a sua família, os seus servos. E essa história aqui, irmãos, vai mudar drasticamente a história da igreja. E nós vamos observar essa mudança no próprio livro de Atos. Conforme nós vamos progredindo agora, daqui para frente, você vai ver que há uma mudança bastante grande até no próprio livro e no desenrolar dessa história. Então, como nós já começamos a analisar esse texto, essa porção final, nós vamos fazer agora a leitura dos versos 44 até o 48, que é a porção um pouquinho maior. Porém, nós já vimos aqui dos versos 44 a 46, falta só 2 versículos para nós trabalharmos hoje. Então, acompanhe a leitura comigo do texto e, na sequência, nós vamos passar a análise desses versículos. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Na semana passada, quando nós iniciamos a análise desse parágrafo aqui, nós vimos que o foco dos primeiros versículos é no batismo do Espírito Santo, que foi recebido com surpresa pelos judeus, mas que foi recebido pelos gentios. Hoje, nós vamos analisar os 2 últimos versículos, e eu quero mostrar para vocês como Pedro, ele cumpre integralmente com aquilo que Jesus deixou aos seus discípulos, como a sua grande responsabilidade. Pedro, ele cumpre aquilo que nós chamamos de a grande comissão. Lembram da grande comissão? O que Jesus disse aos seus discípulos nas suas últimas palavras, registradas no Evangelho de Mateus, por exemplo? Lá em Mateus 28, nos versos 19 e 20, Jesus disse assim para os seus discípulos, depois de ter sido morto e depois de ter ressuscitado, como suas últimas palavras ali registradas por Mateus, ele fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Jesus disse isso para os discípulos, incluindo Pedro, que estava ali. E o que nós vemos Pedro fazendo aqui em Atos? Exatamente o que Jesus ordenou que fosse feito. No capítulo 10 aqui de Atos, Pedro, ele aparece testemunhando sobre Jesus, falando sobre Cristo, evangelizando pessoas de outras nações. Pedro aparece batizando, dando a ordem do batismo, por mais que Pedro não se envolva ali diretamente, e também discipulando. Ou seja, é o cumprimento integral da grande comissão. É importante apenas destacar que, diferentemente do batismo que nós vimos na semana passada, que foi o batismo do Espírito Santo, se você não viu esta, assista, é importantíssimo a compreensão
nos nossos dias sobre isso, especialmente por tanta deturpação que há sobre esse assunto nas igrejas evangélicas dos nossos dias. Mas o foco hoje não é esse batismo que nós vimos, o batismo do Espírito. Hoje nós veremos o batismo que faz parte da grande comissão, o batismo cristão, aquele batismo que é realizado com água. Então, basicamente, nós temos dois assuntos principais nesses dois versículos. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre o rito do batismo. Vamos falar um pouquinho sobre o seu significado e a sua importância. E depois nós vamos falar do processo de discipulado, igualmente tratando o seu significado e a sua importância. Então, primeiramente, nós vamos ver a questão do batismo aqui. Acompanhe ali o que diz os versos 47 e a primeira parte do 48. Aqui Pedro falando, né? Ele diz assim: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então chegou agora o momento do batismo desses novos discípulos. O batismo cristão. E para que não haja confusão com o batismo anterior, o batismo do Espírito, nós temos que lembrar o que significa isso. Porque nós cristãos realizamos esse ritual, esse momento chamado batismo. Irmãos, o rito do batismo, de uma pessoa ser mergulhada na água, tem como propósito realizar um sinal externo, ser algo que anuncia externamente algo que aconteceu internamente. O batismo cristão é uma espécie de confissão pública de fé. É o momento onde a pessoa decide confessar perante pessoas de que ela é agora uma discípula de Jesus Cristo, que ela é um seguidor de Cristo. E o rito do batismo tem, né, aquele momento da pessoa ser submersa em água, ela tem como um símbolo o sepultamento. É para isso que simboliza. Quando a pessoa emerge na água, aquilo está simbolizando o sepultamento do antigo homem, da velha criatura. Está morrendo ali o antigo pastor Fernando. Está morrendo ali o antigo Jonathan, o antigo Davi. Morre naquele momento, é um símbolo dessa morte. E aí a saída da água, o momento que a pessoa sai daquela imersão, é o símbolo de um novo nascimento. A pessoa ali está unida agora a Cristo. Simboliza uma união, uma ressurreição de Jesus. Agora nasce naquele momento uma nova criatura. Irmãos, o batismo ele não salva. Não é para a salvação, mas ele é símbolo de uma salvação que já aconteceu na vida daquela pessoa que está sendo batizada. O batismo do Espírito, que nós vimos na semana passada, esse sim é o momento da salvação. Ele marca o momento do ingresso daquela pessoa na igreja universal, nessa igreja invisível, da união de todos os crentes. Já o batismo na água simboliza o ingresso da pessoa na comunhão da igreja local. Então nós temos um batismo que é superior ao outro. A lógica é o maior e o menor. O batismo que salva é o batismo do Espírito. Quando nós recebemos o Espírito Santo que nos capacita a crer em Jesus e querer ser um discípulo de Jesus. O batismo que é o rito cristão, ele é um símbolo do batismo anterior. Então há algo que é maior. E é isso que Pedro usa essa lógica, do maior para o menor. Pedro lhe diz o óbvio agora. Como poderíamos impedir que essas pessoas sejam batizadas, sendo que o próprio Deus já deu a elas o batismo mais importante? Como que nós poderíamos recusar o rito que é externo, que apenas anuncia a salvação, se o Senhor Jesus já demonstrou para nós que Ele os salvou? Então, Pedro faz uma pergunta retórica aqui, que a resposta a ela é óbvia. Será que alguém pode recusar a água e impedir que eles sejam batizados, sendo que eles, assim como nós, também receberam o Espírito Santo? Seria isso possível? Obviamente, ninguém levantou nenhuma objeção ali. Haviam judeus ali presentes, eles não fizeram nenhuma objeção. E aí, na sequência, Pedro lhe ordena:
Ele diz então que sejam batizados Cornélios e os seus convidados. Que sejam batizados na água aqueles que creram em Jesus. Aqueles que receberam o dom do Espírito. Que eles sejam batizados. Mas aí vem um detalhe ali, no verso 48. De que forma eles devem ser batizados? Em nome de Jesus Cristo. Irmãos, aqui entra a questão mais importante que envolve o batismo cristão. O significado profundo por trás de um rito extremamente simples. Você pode comparar as duas ordenanças, as duas únicas ordenanças que o Senhor deixou para a sua igreja. Elas funcionam de forma bem semelhante, no sentido de que, nesses rituais, o batismo e na ceia do Senhor, em ambos, os elementos envolvidos são muito simples. O batismo cristão ele é feito na água. A ceia é o compartilhar do pão e do cálice com o fruto da videira, coisa simples. Porém, ambos transmitem um ensino espiritual extremamente profundo. Ambos os casos. O batismo, assim como a ceia do Senhor, possui um significado maravilhoso, belíssimo, um significado profundo, que não pode e não deve ser transformado em algo banal ou corriqueiro, feito de qualquer jeito. Irmãos, a palavra batismo, ela é a tradução da palavra grega baptizo. Não é uma transliteração direta do grego, porque antes do grego foi para o latim e do latim foi para o português. Mas é uma transliteração, é quando não há uma tradução, mas sim pega-se aquela palavra e incorpora no vocabulário. E ela literalmente, ela tem o significado de mergulhar ou imergir. Então Pedro está aqui ordenando que os novos convertidos fossem submergidos em água. Porém, ele fala algo depois disso, que isso deve ser feito em nome de Jesus Cristo. E para entender isso, irmãos, para entender o significado profundo desse mergulhar em nome de Jesus Cristo na água, nós temos que aprofundar um pouco mais no sentido da palavra. Tem algo que nos ajuda muito a entender isso. O sentido original da palavra batismo. Foi encontrado um texto de um poeta grego que viveu nos anos 200 a.C. E o curioso desse texto é que ele não é uma poesia. Ele era um poeta grego, mas ele não foi encontrar uma poesia dele, foi encontrado uma receita. Uma receita de picles. Como fazer picles. E por incrível que pareça, isso nos ajuda muito hoje a entender o que é o batismo. Mas como assim? Irmãos, nessa receita, você encontra dois termos muito parecidos e que podem ser facilmente confundidos. Ele utiliza a palavra mergulhar, que é do grego bapto, e a palavra batizar, do termo baptizo. Ele usa as duas. E nessa receita, Nicander, que é o nome do poeta, o poeta Nicander, ele fala assim, que para fazer picles, a pessoa deveria primeiro mergulhar, bapto, mergulhar o vegetal, porque picles pode ser feito de qualquer vegetal, até então eu achava que era só pepino, né? Mas não, qualquer vegetal pode se transformar num picles. Ele diz, olha, você precisa mergulhar o picles em água fervente, é o primeiro passo. Depois, você tem que batizar o vegetal numa solução à base de vinagre. Ele utiliza os dois verbos aqui para descrever a mesma coisa. Percebam, imergir o vegetal num líquido. Os dois verbos falam sobre isso. Submergir. Bapto, submerge em água fervente, e baptizo em solução com vinagre. Qual é a diferença, irmãos? A diferença é que o primeiro verbo descreve algo temporário, que não gera mudança no vegetal. Você mergulha na água fervente. E depois você batiza em vinagre. O segundo verbo ele é usado para falar que aquele vegetal sai dali de forma diferente do que ele entrou.
ao contrário da primeira vez. Quando você mergulha em água fervente, não há alteração fundamental no vegetal, mas quando você batiza com água, com solução à base de vinagre, você tem uma mudança real de estrutura. Não é mais um vegetal, é um picles. Compreender? Isso nos ajuda muito a entender o que é o batismo. Um outro exemplo que a gente poderia usar é que a palavra batismo também é usada no tingimento de tecidos. Antigamente as pessoas faziam tanques na terra com barro, argila, e eles colocavam lá água misturada a algum pigmento. E aí então elas pegavam o tecido branco e batizavam naquele tanque. O tanque tinha um pigmento azul. O tecido saía batizado do tanque, ou seja, ele não era mais branco, ele era azul, amarelo, vermelho, seja qual for a cor do pigmento. Então, quando Pedro está aqui dizendo que eles deveriam ser batizados em nome de Jesus Cristo, esta é uma afirmação de que aquele ritual de submergir a pessoa na água era símbolo da sua identificação com Cristo. Paulo ele explica muito bem essa simbologia lá em Romanos 6, dos versos 1 a 14. Se possível, leiam esse texto em casa. O pastor Adriano já expôs. Se você quiser, você pode ir lá ouvir a exposição. Romanos 6, verso 1 a 14. Paulo usa exatamente essa ilustração da identificação, falando que assim como nós somos mortos na morte de Cristo, sepultados ali no batismo, na morte de Cristo, nós também ressurgimos novas criaturas. Isso leva à mudança de vida. Então, quando há o batismo cristão, há ali, a pessoa que está se batizando, ela está afirmando publicamente a sua identificação com Cristo, a sua união com Ele. Isso leva inevitavelmente a uma nova forma de se viver. Essa nova vida, ela não se inicia ali, naquele momento. Não. O batismo vai acontecer porque a mudança já foi vista, já foi observada, porque a ação do Espírito já aconteceu e foi evidenciada na prática. O rito é só a confirmação pública, a confissão, é algo externo que representa aquilo que já aconteceu aqui dentro. No caso de Atos, não foi necessário esperar evidências. Ah, vocês creram, agora vamos ver se essa fé é verdadeira. Não, porque houve algo sobrenatural ali. Pedro se sentiu seguro naquele momento de dizer, vamos batizar essas pessoas, porque Deus já nos deu a evidência. Nós não precisamos mais aguardar as evidências. As evidências estão aqui diante dos nossos olhos. Mas nós hoje, nós devemos realizar o batismo apenas depois de observar essas evidências de uma transformação real, por meio de atitudes que comprovam o Espírito Santo está nele. Eu tenho visto a mudança. Eu tenho acompanhado a vida dele antes de Cristo e agora com Cristo. Há aqui evidências claras de que o Senhor o alcançou e o salvou com o seu Santo Espírito. Quando a regeneração ocorre, irmãos, quando esse ato sobrenatural de Deus nos dar o seu Espírito, existe uma mudança inevitável em nossa vida. Como eu já disse várias vezes, todo crente tem um antes e um depois para contar. Todo cristão, ele pode ser chamado aqui na frente, me conte a sua vida antes e depois de Cristo. Ele vai saber dizer. Ele vai dizer, minha vida antes era dessa forma. Hoje, em Cristo, é completamente diferente. Todo cristão tem um antes e um depois. Existe uma mudança inevitável. As obras da carne, que a Bíblia chama, que são as obras do ser humano corrompido, que não busca a Deus e não quer saber da sua palavra, elas são substituídas pelas obras do Espírito. Existe uma clara busca na pessoa pela verdade da palavra de Deus. Existe um certo desejo interior de aprender da palavra, de buscar ao Senhor por meio da sua vida, de se submeter àquilo que a Bíblia nos diz.
O ensinamento de Cristo, eu sou um discípulo. Isso tem início na conversão. Na conversão isso começa. E ali se inicia um processo contínuo de transformação, aquilo que nós chamamos de santificação progressiva. Aprendemos bastante aqui na quarta-feira. O diácono Mateus trouxe para nós o estudo justamente nesse sentido da santificação progressiva. Meu celular não para de falar aqui comigo. Pega aqui para mim, por favor. Não consigo nem desligar ele. Irmãos, não há nada mais belo, nada mais milagroso nessa vida do que nós observarmos isso acontecendo na prática. Tem muita gente que busca milagres de todos os tipos, quer ver coisas sobrenaturais. Não há nada mais sobrenatural do que ver pessoas sendo salvas. Pessoas mudando as suas vidas. Abandonando pecados e se transformando cada vez mais à semelhança de Cristo. É maravilhoso isso. É belíssimo isso. Mas não se engane. Isso não é belo só num sentido de um conto de fadas. A nossa identificação com Cristo envolve também uma identificação com as suas dores, uma identificação com os seus sofrimentos. Envolve uma separação daquilo que a Bíblia chama de mundo. Mundo, irmãos, na Bíblia é um sistema que se opõe a Deus e a sua palavra. É um sistema corrompido que não dá bolas para isso aqui. Que não se importa com aquilo que Deus diz. É um sistema que vive do seu próprio jeito. Que faz aquilo que lhe parece certo aos seus próprios olhos. Que diz, Deus não existe. Eu não preciso prestar contas para ninguém. Eu vou fazer aquilo que eu acho ser certo. A Bíblia chama isso de mundo. E em João, capítulo 15, versos 18 a 20, Jesus fala sobre esse mundo. E ele diz aos seus discípulos, se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, dele eu os tirei, e por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês, o servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Na epístola de Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele repete esse ensino, mas em forma de exortação. Ele diz assim, Tiago 4,4, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou seja, a Bíblia ensina que há uma separação de duas esferas aqui. O mundo, um sistema que vive em oposição a Deus, e o próprio Senhor. O Senhor e seu povo. Existe um relacionamento aqui de amizade e inimizade. E toda pessoa deste mundo, todos, ninguém escapa, todo mundo vai se identificar com um ou com o outro. Dois grupos distintos. Neste mundo há aqueles que buscam viver de acordo com isso aqui, e aqueles que não querem nem saber de Deus e a sua palavra. Dois grupos. Não importa se alguém tem isso aqui em casa, aberto no Salmo 119. Não importa. O que importa é como eu me relaciono com isso aqui. Como eu encaro essas palavras. Eu vejo isso como verdade para a minha vida, como autoritativo sobre mim, ou para mim isso aqui é só um livro como qualquer outro, com algo simbólico e sagrado que fica lá me dando sorte. Se você tem a Bíblia desse jeito, não importa o quanto você considere que crê. Não importa o quanto você acha que é cristão. A Bíblia lhe coloca do lado do mundo,
daqueles que desprezam a palavra. Então, diante disso, irmãos, eu gostaria de propor uma reflexão sobre a nossa própria identificação. A nossa vida prática, ela demonstra que nós somos mais identificados com Cristo ou com o mundo? O que a minha vida transmite para as pessoas? Quando alguém olha para mim, o que ele enxerga? Um discípulo de Cristo? Ou ele enxerga uma pessoa como qualquer outra deste mundo? Ele me vê como um discípulo do Senhor Jesus? Ou como alguém que apenas está seguindo o curso normal de todas as pessoas? E aqui eu vou trazer alguns exemplos práticos desse contraste entre viver identificado com o mundo ou com Cristo. E aí, então, eu espero que você faça uma análise da sua própria vida. Porque talvez essa análise sincera, acompanhada de arrependimento, possa salvar a sua alma. Primeira coisa, prioridade de tempo. A nossa agenda, irmãos, ela é feita com base naquilo que nós mais priorizamos. Como é alguém identificado com o mundo? Alguém que se identifica com o mundo, ele arruma tempo para tudo. Inclusive, tempo para passar horas consumindo porcarias no mundo digital. Não falta tempo para o Instagram, o YouTube, o WhatsApp, não falta. A pessoa arruma tempo para os seus eventos sociais, para o seu lazer, para fazer viagens, mas quando falam de tempo devocional, leitura da palavra de Deus, buscar conhecimento bíblico, frequência nas programações da igreja, a pessoa já tem pronta a desculpa. Eu não estou com tempo para isso. A minha vida está muito corrida. Mas toda noite antes de dormir eu faço uma oração. O que muda das pessoas aí fora? Agora, o que é alguém identificado com Cristo? A minha agenda, ela é moldada em torno daquilo que me edifica. Eu não troco o meu tempo devocional, ele é prioridade para mim. O culto, ele é prioridade para mim. O cuidado da vida espiritual da minha família é prioridade para mim. Se eu tiver que retirar algo da minha agenda, se eu tiver que desmarcar compromissos, certamente será algo que não está relacionado àquilo que é prioridade. Se precisar, eu abandono outras coisas, mas não aquilo que é essencial para mim. Edificação, crescimento, conhecimento. O segundo exemplo, comunicação e linguagem. O que a forma, o que a maneira como eu me comunico e o conteúdo daquilo que eu falo transmite para as pessoas sobre a minha identificação. Identificado com o mundo. Adoro uma fofoca. Não vê problema nenhum falar da vida dos outros sem a pessoa estar ali. Adora uma piadinha de mau gosto. Fala xingamentos, grosserias. Falta de amor no falar. Existe uma soberba, um desejo de sempre sair vitorioso em todos os debates. Dá conselhos que em nada são bíblicos. E tudo isso demonstra uma mente que é moldada pelo mundo e não pela palavra de Deus. Agora, como é alguém identificado com Cristo? Ele lembra de Efésios 4:29. Palavras que edificam. Ele transmite graça ao falar. Ele deseja proclamar a verdade em amor, os seus conselhos são bíblicos. Ele tem temor em aconselhar, porque ele sabe que só há dois conselhos neste mundo. Ou ele vem de Deus, ou ele vem da serpente. Ele tem temor. Ele cuida da maneira que fala. Se ele é alguém mais irado, ele respira antes. Ele evita falar em momentos de ira. Ele procura se controlar porque ele sabe quem é o seu Senhor.
a quem ele deve imitar. Terceiro, círculo de amizades. Como diz o ditado popular, me diga com quem andas e te direi quem tu és. Ou, como diz Paulo, 1 Coríntios 15, 33, as más companhias corrompem os bons costumes. Isso é verdade bíblica. Verdade bíblica que não falha. Identificados com o mundo. Relacionamentos que são fundados em interesses pessoais, passageiros e que têm valores contrários às Escrituras. A pessoa tem prazer em estar com amigos ímpios. Prazer em estar com ímpios, porque as conversas são sempre sobre qualquer outra coisa menos a palavra de Deus. Essa pessoa se sente pouco à vontade com pessoas crentes de verdade. Ela prefere a companhia de descrentes. Como é alguém identificado com Cristo? Ele sempre busca. Ele prefere a companhia daqueles que o incentivam a crescer na fé. Ele busca pessoas que vão incentivar em praticar boas obras, em crescer na santidade em Cristo. Ele quer pessoas que possam edificar a sua vida, que possam dar bons conselhos, conselhos úteis, bíblicos. Ele se cerca de pessoas assim. Não quer dizer que ele não possa ter amigos descrentes. Não, ele precisa ter, porque ele precisa evangelizar. Mas ele nunca procurará um ímpio para se aconselhar. O ímpio nunca será o seu melhor amigo. Aquele com o qual você compartilha a sua vida, não. Ele não será, porque os valores não são iguais. Quarto, uso de recursos financeiros. A forma como usamos os recursos que o Senhor nos tem confiado. Como é alguém identificado com o mundo? É um consumismo desenfreado. As pessoas fazem dívidas para sustentar status. Do contrário, se a pessoa não tiver aquilo, não fazer aquele endividamento, ela pensa, mas eu não vou ser feliz se eu não tiver isso. Eu preciso disso para ser feliz. E aí então não há investimento naquilo que é eterno, no reino. Ou quando essa pessoa faz, é sempre no mínimo, com aquilo que não faz diferença no seu orçamento, enquanto que as despesas de maior valor, elas são colocadas somente naquilo que tem um valor perecível e temporário. Como é alguém identificado com Cristo? É alguém que compreende o conceito de mordomia cristã, que nós somos aqui administradores daquilo que Deus nos dá. É uma pessoa generosa, generosa com a igreja, com pessoas que precisam de ajuda. Ele tem um planejamento que reflete essa confiança que tem em Deus. O foco no trabalho árduo e em manter um estilo de vida simples, que é a receita bíblica de prosperidade. Trabalho duro, vida simples. Quinto, vida digital, irmãos. O que o meu testemunho online fala sobre a minha identificação? Como é alguém identificado com o mundo? Em um ambiente onde nem todos têm acesso, eu mostro quem eu sou de verdade. Postagens que ofendem a Deus, que ofendem outras pessoas e que não trazem glória nenhuma ao Senhor. Como é alguém identificado com Cristo? O meu perfil aponta para Jesus. Eu devo compartilhar o meu caminho diário com Deus. Dar o meu testemunho de vida cristã. Compartilhar as minhas lutas contra o pecado, compartilhar a esperança que há no Evangelho. Como é a minha vida normal, deve ser a minha vida digital. Eu não procuro enganar ninguém com uma vida falsa. Nem na vida real, nem na vida digital. A pessoa é o que ela é o tempo todo. Sexto e última análise, gerenciamento de conflitos. A forma como nós lidamos com os nossos relacionamentos.
como nós lidamos com conflitos, isso mostra a minha identificação. Como é alguém identificado com o mundo? Cheio de mágoas. Acumula mágoas. Está sempre tentando controlar o impulso da vingança, louco para dar o troco. Prolongam os conflitos. Gosta de cultivar inimizades. Como é alguém identificado com Cristo? Sempre pronto para perdoar. Porque ele entende do que ele foi perdoado por Deus. Está sempre buscando ter paz com as pessoas. É alguém paciente. É alguém tardio a se irar. Possui sempre uma atitude pacificadora, de resolução de conflitos, e não de provocação de conflitos. Queridos, o que a sua vida prática tem demonstrado sobre a sua identificação? O que as pessoas têm visto da sua vida? Alguém que é mais identificado com o mundo ou com Deus? Irmãos, isso é sério. Sabe por que é sério? Porque nós podemos ser enganados por nós mesmos. Nós podemos ser enganados por uma religiosidade vazia, que não muda a minha vida. Eu posso ser enganado em achar que apenas estando na igreja é suficiente. Sendo filho de alguém crente é suficiente. Porque eu leio a Bíblia em casa é suficiente. O verdadeiro crente, salvo e batizado, ele possui evidências de uma vida transformada. Isso não pode ser contido, porque ela é vontade de Deus para os seus filhos. Lembra, o pastor Adriano pregou aqui Romanos 8, 29? O texto diz claramente, porque aqueles que Deus de antemão conheceu, aqueles que Deus escolheu para ser salvo, o que Deus faz com eles? Ele também predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, não há nenhum crente que não tenha passado ou esteja nesse processo de conformidade à imagem de Cristo. Não há ninguém. Se existe alguém que diz, eu creio em Cristo, mas a sua vida não mudou, essa declaração de fé é falsa e deve ser rejeitada. Essa pessoa precisa ser evangelizada. Precisa ser confrontada em relação ao pecado e precisa apontar para essa pessoa o caminho. Se arrependa e creia. Não brinque com o Senhor. Não brinque com a sua misericórdia. Não brinque. Se a sua vida prática hoje tem demonstrado uma identificação com o mundo, então se arrependa enquanto há tempo. Reconheça o seu pecado e clame por misericórdia. Clame pelo perdão de Deus. Peça para Ele, Senhor, inicie em mim essa obra. Hoje eu percebi que eu sou mais identificado com o mundo. Senhor, eu tenho medo disso. Eu ainda não consigo crer, eu ainda tenho minhas dúvidas. Mas, Pai, se você é real, me transforma de dentro para fora. Eu quero ser salvo. Faça isso agora. E, queridos, a minha tarefa aqui não é colocar medo nas pessoas. Eu só quero ser honesto com aquilo que a Bíblia diz. Com aquilo que a Bíblia ensina. Tem uma coisa que eu coloquei lá no início da minha caminhada como pastor. E eu tenho lutado para manter isso, e espero manter isso até o fim da minha caminhada como líder de uma igreja. Jamais deixar ninguém confortável em uma situação enganosa. Eu fiz algo comigo e com Deus, Senhor, não permita que jamais eu deixe alguém confortável com uma vida religiosa vazia. Que isso não ocorra na igreja em que eu liderar. Por quê? Porque é minha? Não, porque a Bíblia é assim. Abra sua Bíblia no Salmo 50. Abra sua Bíblia no Salmo 50 e veja o que Deus diz para nós aqui. Você pode discordar de tudo que eu falei, mas você vai estar discordando de Deus.
Aqui é um salmo profético. É um salmo profético. Em que sentido? É Deus falando por meio de um interlocutor humano. É Deus falando. Aqui é a palavra de Deus. Deus está dizendo isso. Por meio de uma pessoa. É um salmo profético. E olha o que ele diz nos versos 16 a 22. Mas ao ímpio. Quem é alguém ímpio? É alguém do mundo que não dá bola para a palavra de Deus, para Deus, que não leva Deus em consideração. Mas ao ímpio, Deus diz de que lhe serve, aqui é Deus falando por meio do autor, de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança. Ué, mas é o ímpio, ou seja, é alguém que estava incluído no povo da aliança. É alguém que ia no culto e entregava a sua oferta e que ia lá e consultava os profetas, era alguém do povo. Ele diz, do que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras? Pode ser a situação de muitos aqui, de conhecer a palavra, mas rejeitar a palavra. De saber o que a Bíblia diz, mas dizer eu não quero o que a Bíblia diz. Porque isso é difícil demais para mim. Olha o que Deus está dizendo para você. Se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras, se vê um ladrão, você se torna amigo dele. E aos adúlteros você se associa. Abre a boca para o mal e a sua língua trama enganos. Senta-se para falar contra o seu irmão e difama o filho da sua mãe. Ele diz, olha, o teu proceder não é compatível com a minha lei. Você diz que me segue, mas as suas atitudes demonstram que você não dá a mínima para mim, que sou o Senhor. E aí olha o que ele diz no restante. Você tem feito essas coisas e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você. Mas agora eu o repreenderei e porei tudo à sua vista. Considere, pois nisto, vocês que se esquecem de Deus, para que eu não os despedace, sem haver quem os livre. Tem como suavizar isso, irmãos? Tem como tornar isso aqui algo mais gostosinho? Não tão grave? Não, isso é sério, irmãos. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa. Então, se eu reconheço o meu procedimento, se eu reconheço que a minha vida hoje me demonstra alguém mais identificado com o mundo do que com Cristo, o que eu tenho que fazer? É interessante que Deus deixa logo no Salmo 51 que nós devemos fazer. O que alguém identificado com Cristo faria? Se eu reconheço que o meu procedimento não é identificado com Cristo, mas é com o mundo, o que eu tenho que fazer? Olhe para o exemplo de Davi. Davi, ele não só pecou, o pecado de Davi foi algo terrível. Davi matou e roubou. Ele cobiçou a mulher de outro, tomou ela para si e matou o seu marido. Pecado simples, né? Não, gravíssimo. Mas olha o que Davi fez quando ele caiu em si. Quando ele percebeu realmente o meu procedimento não é compatível com isso. Quando ele percebeu o terrível pecado. Você pode olhar nos versos de 1 a 5, onde ele diz, Senhor, contra ti pequei, somente contra ti. E aí depois ele ora pedindo uma renovação espiritual. Isso está no verso 7 a 19, eu quero ler só os versos 9 a 12, para não me estender muito. Ele diz assim, essa é a oração de quem percebe. Essa deve ser a sua oração se você percebeu que a sua conduta é mais parecida com o mundo. Você deve dizer isso, pode usar as palavras do salmista. Use para se inspirar. Diga sim para o Senhor, esconda o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustente-me com o espírito voluntário.
Essa deve ser a nossa oração, irmãos, quando nós percebamos que fizemos algo que não agrada ao Senhor. Nós devemos clamar: Senhor, eu não quero mais viver assim, Senhor. Eu não quero ter esse tipo de procedimento. Cria em mim um coração que teme a Ti. Cria em mim um espírito renovado. Me dá alegria em fazer parte do Teu povo. Irmãos, nós não estamos livres de tropeços. Nós não estamos livres de pecar. Mas quando isso acontece, há um caminho a percorrer. E o caminho é o arrependimento. É o clamor pelo perdão. O que você não vai encontrar, irmãos, é alguém identificado com Cristo que vive na lama do pecado. Que tem prazer no pecado. Que tem prazer em praticar aquilo que Deus condena. E que faz isso de forma consciente, sem constrangimento e sem temor. Você não vai encontrar um crente assim. Você pode encontrar falsos crentes por aí, mas crentes verdadeiros não. A minha vida, irmãos, a sua vida cristã, ela não se resume ao batismo. O batismo é o ponto inicial. É o ponto que marca externamente aquilo que aconteceu aqui dentro. Mas a partir dali existe um caminho longo a ser percorrido. Um caminho que envolve, além do batismo, o discipulado. Você pode retornar lá para Atos 10? Olha o que diz a segunda parte do verso 48. Ele diz assim: então lhe pediram a Pedro que permanecesse com eles alguns dias. Ou seja, depois do batismo, os membros da igreja cristã solicitaram que Pedro continuasse com eles ali. Passasse mais uns dias com ele. E aqui é um pedido mais do que natural. Tente se colocar no lugar desses gentios. Eles ouviram a pregação evangelística pela primeira vez. A primeira vez que eles ouvem falar exatamente sobre Jesus, o que aconteceu, que ele é de fato o Messias Salvador, a primeira pregação clara do Evangelho, eles ouviram ali. Na sequência, algo surpreendente, sobrenatural ocorre. O coração deles foi transformado, se encheu de amor por Cristo, se encheu de amor pela palavra. Eles devem ter saído aqui deste momento extasiados, cheios de alegria, com o coração transbordando. Mas, ao mesmo tempo, eles devem ter saído ali com fome, com desejo de saber mais. Nossa, eu quero aprender mais sobre esse Jesus. Pedro, por favor, fique aqui. Compartilhe mais sobre essa fé. Nos fale mais sobre o que é ser um discípulo de Jesus. Pedro atende esse pedido prontamente. E ele fica ali alguns dias. Os gentios, nesses dias que Pedro está ali, certamente foram firmados na sua fé, foram instruídos com o mínimo necessário para que eles pudessem continuar a viver na graça de Deus, capazes de prosseguir como discípulos de Jesus, agora eles teriam que ser testemunhas de Jesus. Eles certamente foram inseridos na igreja cristã da cidade de Cesareia. Então Pedro aqui ele cumpre com todos os passos da grande comissão. Ele evangelizou, ele falou de Jesus, ele então batiza como símbolo daquilo que havia acontecido e aí então discipula. Ele permanece um tempo ali ensinando tudo aquilo que Jesus ordenou. Então, queridos, o discipulado, ele tem por definição um relacionamento de cuidado entre pessoas. É um relacionamento de acompanhamento. É a instrução provida por um relacionamento contínuo. O discipulado, ele é uma espécie de relacionamento de pai que cuida do filho, ou do irmão mais velho que cuida do mais novo. Existe alguém transmitindo conhecimento e outras pessoas aprendendo esse conhecimento, como discípulos de Jesus. Que conhecimento é esse? Tudo aquilo que Jesus ordenou. É a Bíblia. Então, discipular uma pessoa é trazer essa pessoa para um relacionamento de instrução. Quando que isso inicia? Quando a pessoa crê no Evangelho. Quando a pessoa crê naquilo que Deus
Ensinou. Quando ela crê que Jesus é o seu Salvador. E a partir dali inicia-se um processo de instrução constante sobre aquilo que Jesus ensinou. E aí então a pessoa aprendendo pode viver de acordo com aquilo. Nunca é demais frisar. Segundo a Bíblia, irmãos, toda verdade aprendida deve ser uma verdade praticada. O discípulo, ele crê com o coração, ele entende com a mente, e aí então ele se submete à vontade e à palavra da verdade. O discípulo, ele tem que permanecer e continuar evoluindo nisso, aprendendo mais e praticando mais. É isso que os gentios tinham que fazer a partir de agora. Então não confunda discipulado com evangelismo. Evangelismo é falar de Jesus para pessoas que não creem. É isso que nós fazemos. Quando há um descrente, nós pregamos o evangelho. Já discipulado é coisa de crente. É de pessoas que abraçam a mensagem com fé. Acreditou, discipulado. Para-se o evangelismo, inicia o discipulado. Um processo orgânico, contínuo. Foi assim que Deus instituiu que a igreja cresceria. Que a mensagem fosse propagada, discípulos gerando novos discípulos. E se iniciou com os apóstolos. Continua até hoje em um ciclo que nunca foi interrompido. De um para outro. Então Jesus ele torna o discipulado o seu mandamento mais básico. Algo que deveria ser normal para nós. Percebam como alguns textos bíblicos deixam isso muito claro. Essa ordem de cultivar um relacionamento discipulado. Por exemplo, Hebreus 3,13, não precisa abrir, eu vou ler rapidinho esses textos. Ele diz assim: animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ele diz, olha, acompanhem uns aos outros, estejam sempre discípulos animando uns aos outros, durante este período difícil da nossa vida, onde nós convivemos com um mundo caído. E façam isso, se animem com um objetivo, a fim de que nenhum de vocês seja endurecidos pelo pecado. Para que vocês possam continuar crescendo na fé e no conhecimento. Outro texto também de Hebreus é Hebreus 10, 24 a 25. Ele diz assim, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguém. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Ele disse, olha, não faça como alguns que abandonam o convívio cristão. Não, permaneçam juntos, porque isso é importante, isso é fundamental. Façam admoestações, estejam sempre exortando uns aos outros, consolando uns aos outros, porque isso é importante. Também em 1 Tessalonicenses 5,11, Paulo diz assim, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente como vocês têm feito até agora. Ele diz, não parem de fazer isso que é bom, o consolo e a edificação uns com os outros. Irmãos, o Novo Testamento está cheio de exortações como essa. Trouxe só 3 aqui, mas teria várias. Isso fica claro que Jesus e os seus apóstolos, seus discípulos, não desejavam que o discipulado cristão fosse algo excepcional, mas normal, comum, a regra. Foi a maneira como Deus determinou que a igreja crescesse, por meio de relacionamentos que visam, que têm como alvo discipulado, instrução, edificação permanente. Então aqui na igreja local, né, o momento que nós nos reunimos juntos, esse é apenas um momento de discipulado. Isso aqui é discipulado, mas é discipulado em grupo. Nós nos reunimos juntos para cantar juntos, para orar juntos, para aprender da palavra juntos. Mas esses momentos em grupo, em multidão, eles não substituem o momento pessoal, onde nós vamos nos relacionar uns com os outros durante a semana, no dia a dia. Na nossa vida particular, quando nós não estamos aqui, nós devemos pensar de forma intencional nisso, com foco em discipulado, com foco na edificação, nos encontrar com os nossos irmãos e termos momentos edificantes. Você precisa ter esse foco no ensino, no compartilhar de Cristo,
da sua caminhada com Jesus, de encorajarmos uns aos outros, de exortarmos uns aos outros, mas sempre visando um crescimento espiritual. Discipulado é uma ordem para todo o crente, do mais maduro àquele que foi batizado hoje. Todos nós temos essa comissão como discípulos. E aqui fica um alerta especial aos pais sobre isso. Por quê? Porque, irmãos, o discipulado começa na nossa casa, com aqueles que estão debaixo do nosso teto. É sua responsabilidade transmitir Cristo aos seus filhos. Está sob você essa responsabilidade. Encare isso como sua grande comissão. Jamais negligencie o discipulado da sua família. E muito menos transfira essa responsabilidade para outros. E aqui, com isso, irmãos, encerramos esse capítulo 10. Eu estava olhando a playlist lá de Atos, não foram nem 3 anos para nós chegarmos no capítulo 10. Nem 3, passou muito rápido. Eu até olhei a primeira, eu tinha bem mais cabelo. Ou seja, capítulo 28, careca certo, não há dúvida. Johnny vai perder o lucro, Johnny. A não ser que desenvolva algo para careca lá no salão. Lá. Ah, vou deixar a barba, boa ideia, deixar a barba. Então ainda vai ter o cliente. Mas logo mais estaremos no 28, se Deus quiser. Queridos, eu vou encerrar essa exposição com algumas perguntas para a sua meditação pessoal. Pense sobre cada uma delas, procure responder na sua cabeça, e aí depois eu dou um tempinho para você meditar e nós vamos orar para encerrar. Estamos encerrando no horário, agora tem um relógio na minha frente aqui, os irmãos providenciaram, vocês não viram porque está na coluna. Mas tem um relógio gigantesco, que nem placar de jogo de futebol, que é para mim não perder a hora. Né? Os irmãos estão me exortando que eu estou demorando demais. Eu e o pastor Adriano, mas a gente está tentando. Isso é prova do nosso esforço. Se a gente se prolonga, nos perdoem por isso. Então, aqui as perguntinhas para a sua meditação. Quais áreas da sua vida precisam passar por essa edificação com Cristo? Quais áreas da sua vida você vê que precisa se afastar de vez do mundo? Segundo, quais ou como as suas amizades refletem a sua identificação com Cristo? Você tem procurado relacionamentos que edifiquem? Como você pode viver de maneira que as suas postagens e sua presença digital glorifique a Deus? Como você pode priorizar o seu tempo devocional em meio a tantas distrações modernas? Você encontra evidências na sua própria vida de uma transformação que demonstra regeneração e identificação com Cristo? Será que isso é visível para as pessoas de fora? Você tem sido um verdadeiro discípulo de Jesus? Alguém que busca constantemente aprender e colocar em prática tudo aquilo que ele ensinou e que está registrado na sua palavra? Você é intencional em seus relacionamentos? Você busca a identificação uns dos outros? O que você pode fazer na prática a partir de hoje? Para crescer em santidade com base naquilo que você ouviu. Pense nisso por um instante e então vamos orar para encerrar. Amado Deus, bondoso Pai, quero aqui, juntos, como igreja, reconhecendo que todos nós somos pecadores, que todos nós nascemos com um coração corrompido, que não ama o Senhor e que não busca a sua palavra. Eu quero agora, Deus, usar as palavras do salmista, as palavras de Davi, quando ao reconhecer o seu pecado, ele clamou ao Senhor. E aqui eu faço das palavras de Davi a nossa própria palavra. Senhor, nos purifica, Deus. Reconhecemos que pecamos contra Ti, somente a Ti. Esconde o Teu rosto dos nossos pecados, Deus.
Apaga as nossas iniquidades, nos declara justos no Senhor Jesus. Cria em cada um de nós aqui, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de cada um de nós aqui um espírito inabalável. Jamais, Pai, se lance fora da tua presença, nem retire de nós o teu Santo Espírito. Senhor, sei que muitos de nós aqui, em momentos de dor, dificuldade, nós sentimos longe de Ti, até perdemos a nossa alegria na salvação, mas, Senhor, se esse é o caso de alguém, restitui, Deus, essa alegria. Restitui a alegria da Tua salvação. Sustenta-nos com um espírito voluntário. E que a partir disso possamos ser aqueles que ensinam os lá de fora os Teus caminhos. Que possamos pregar o Evangelho aos pecadores. E se Deus quiser, que possamos vê-los se convertendo a Ti. É o nosso desejo de oração, em nome de Cristo. Amém.